Bom, pessoal, vamos continuar? Então, nós estávamos ali fazendo uma introdução mínima da mecânica quântica para justificar algumas coisas que a gente vai usar. Mas no fim a gente quer reduzir o problema dos níveis de energia do átomo de hidrogênio a um problema de separação de variáveis, né? Porque o objetivo desse curso aqui não é tanto discutir a física, né? Tanto que vocês ainda nem viram mecânica quântica, mas sim aprender como resolver esse tipo de problema. Então a gente viu uma coisa bastante parecida, que foi a equação de Helmholtz, e agora a gente vai ver a variação da equação de Helmholtz, que é o átomo de hidrogênio, que é basicamente uma pequena diferença do problema do Laplaciano, onde você vai introduzir um potencial eletrostático. O interessante é que o potencial eletrostático ele vai transformar um problema digamos, contínuo num problema discreto, né? Então, o fato das energias do átomo de hidrogênio, dos níveis de energia do átomo de hidrogênio serem discretizados tem a ver com a característica do potencial. Ele confina o elétron em torno do próton, né? E não é todo o potencial que faz isso. Você poderia ter potenciais de longo alcance que não tem esse tipo de efeito de confinamento, certo? Então, a gente estava começando a discutir como que constrói ali o problema, né? Como eu falei para vocês, a gente tinha uma associação entre o momento e esse operador diferencial, IH cortado ddx, certo? E esse operador x aqui, o que quer que seja isso, é simplesmente a multiplicação pela função x, certo? Então, se a gente vai para várias dimensões, P agora ele vai ser menos IH cortado nabla, né? Que é o operador que vocês usam para calcular o gradiente. E, naturalmente, se eu for calcular P quadrado, ou seja, o módulo desse cara sobre 2m, isso aqui nada mais vai ser do que menos h cortado ao quadrado sobre 2m laplaciano. Certo? Então, esse é o operador aqui, um dos operadores que vai aparecer dentro da sua energia, né, que no fim é o que a gente chama de hamiltoniana, porque é exatamente a energia cinética do sistema clássico, né? Bom, então na prática a gente quer trabalhar com esse operador aqui, ok? Então o operador é no sentido que a gente já discutiu bastante, tá? É simplesmente um mapa que leva uma função, uma certa característica, com outra função, em outra função do mesmo tipo de espaço, certo? Então aqui a gente tem P quadrado sobre 2m, certo? E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter a energia de interação de um elétron em torno de um próton, certo? Então é a carga do elétron menos E, tá certo? Vezes a carga do próton, ok? Dividido por 4π ε0, e aqui módulo do operador posição, certo? Então você tem esse operador aqui aparecendo no denominador, só que quando a gente trabalhar com uma função de onda, com essa representação aqui, esse cara vai virar simplesmente o vetor posição que vocês estão acostumados. Basicamente né, raiz de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Não tem nenhuma surpresa aqui, ok? Bom, se eu escrevo agora esse meu operador completo, né, com todos os termos levados em consideração, eu vou ter o seguinte, menos h sobre 2m, certo? E aqui, o que eu vou fazer? Veja, esse cara, né, meu módulo de x, nada mais é do que raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, certo? Implicitamente eu estou falando que o vetor zero aqui, né? Esse vetor zero, que é o 0, 0, 0, é a posição do próton, certo? O próton está aqui, nessa posição. Então, essa aqui é a distância do elétron para o próton. Pode falar. Professor, esse chapéu, ele não é de vetor unitário, né? É uma maneira de você distinguir um número, né, um número real, ou quer que seja, um número complexo, de um operador. Então, ali, lá no começo do curso, eu estava usando essa notação aqui para me referir a um operador, tá certo? Como na mecânica quântica, a mesma quantidade ela vai ser representada tanto como um operador, mas ora por seus autovalores e assim por diante. Então, para a gente não confundir a posição x, que é um número real, com o operador posição, a gente bota o chapeuzinho aqui, certo? Infelizmente, é a mesma notação que se usa para vetores unitários, tá certo?
E é uma coisa que vocês vão ter que se acostumar, porque ao longo do tempo o número de ambiguidade de definição de rótulos e coisas vai aumentar. Mas é porque tem um número finito de decorações que você pode fazer num símbolo, entendeu? Então uma hora tem que ser reutilizada. Mas tá claro até aqui? Isso aqui não é um vetor unitário, tá? Isso aqui é um operador x, que na representação da função de onda, por mais pareça tão simples que é difícil de enxergar, ele aplicado a uma função nada mais vai ser do que multiplicar a função pela essa coordenada x, certo? Enquanto, por isso que eu escrevo ele assim, tá vendo? Mas veja, isso aqui é um abuso de linguagem. Quando vocês forem ver isso em mecânica quântica, dependendo da pegada do professor, vocês vão ver que esse operador, na verdade, ele é representado mais claramente no espaço dos vetores de estado. E essa representação aqui é basicamente a modificação que ele causa nas componentes, porque isso aqui não é um vetor de estado, né? Isso aqui é uma componente de uma função, no sentido de que é o valor da função num ponto, e não uma função inteira como um objeto único, entendeu? Então ele vai funcionar só quando eu multiplicar uma função desse tipo, assim. Isso. Não vai ser x se multiplicasse, por exemplo, um valor aleatório. Isso. Não. Qualquer componente de um vetor de estado vai sofrer a modificação pelo operador dessa mesma forma aqui, entendeu? Se for uma outra função f, x, h, tanto faz. Todos os vetores de estado vão ter essas componentes associadas, certo? Mas veja, isso é uma coisa de mecânica quântica. Aqui, como eu falei para vocês logo no começo, a gente está querendo só estimular a cabeça de vocês para vocês entenderem que esses operadores diferenciais que nós vamos aprender agora a usar o método de separação de variáveis e resolver as equações, vêm de diferentes áreas da física, entendeu? Mas isso vocês vão aprender propriamente no curso de mecânica quântica. Geralmente você tem uma boa parte do início do curso é só a parte de espaços de Hilbert, né? Justamente porque é uma coisa normalmente nova e difícil, certo? Então, mas não precisa se preocupar com isso por enquanto. A gente só precisa se preocupar com esse cara aqui direto, ou seja, a gente vai ter o Laplaciano aparecendo aqui, então esse cara vai ficar 1 sobre r quadrado do dr de r quadrado dr. Então isso aqui vocês já estão acostumados, a gente já tinha escrito anteriormente, né? Mais 1 sobre r2 seno θ d θ seno θ d θ, certo? Mais 1 sobre R2 seno 2θ D2 d Φ2. Ok? A diferença agora, a gente tinha visto esse operador com essa cara quando a gente viu o problema de Helmholtz, né? A equação de Helmholtz. Mas agora a gente tem esse termo extra aqui, ó, menos carga do elétron ao quadrado sobre 4π ε0. Só que aqui, ó, qual é a grande vantagem de a gente ter usado o sistema de coordenadas esférico? Esse cara aqui, que em princípio seria uma combinação complicada dessas quantidades, fica simplesmente R aqui. Okay? Então, claramente, essas coordenadas são as mais vantajosas para você resolver o problema do átomo de hidrogênio, tá certo? Ou qualquer problema com simetria esférica, como claramente esse aqui tem, tá? Então, novamente, o que a gente quer com esse H, né? Esse operador aqui, que faz nesse problema o mesmo papel que a gente tinha esse operador unidimensional lá atrás. Nós queremos resolver o seguinte problema. H φ alfa igual a E alfa φ alfa. Novamente, como eu falei para vocês algumas vezes, nessa classe de problemas, a gente não quer dar um operador, um valor de energia e resolver uma equação diferencial. A gente quer fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente quer resolver esse operador, resolver essa equação e encontrar os possíveis valores que essa quantidade pode ter, dada restrições sobre a função, né? Então, por exemplo, a gente viu lá no caso do polinômio de Legendre que exigir que o polinômio de Legendre não divergisse vinculava os autovalores que ele tinha, para ser L vezes L mais 1. Se a gente usasse qualquer outro tipo de valor, eles seriam divergentes, certo? Então você vê que
a gente está usando o operador diferencial e as imposições sobre o sistema físico para determinar esse número aqui também, tá certo? Que vai ser o que a gente chama de espectro do operador, tá certo? E como eu falei para vocês diversas vezes, depende da geometria, depende de um monte de outros fatores físicos importantes. Ok? Bom, a gente discutiu que uma vez que a gente sabe isso, a gente usa o método de separação de variáveis para resolver o nosso problema, que é a equação de Schrödinger, né? Ou seja, a gente quer resolver esse problema aqui. Né? A gente resolve esse problema separando uma função só do tempo, né? E uma função aqui, como é que eu usei? Agora eu não lembro a notação que eu usei na última aula. Bom, a gente pode pegar uma função só do tempo aqui, uma função se y tal é ruim. Porque eu não quero confundir com essas funções aqui, você usa as autofunções. Vou chamar de f, tá? Então, uma função f só de x, tá certo? E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente viu que tem uma separação de variáveis aqui, ou seja, esse cara aqui vai satisfazer uma equação do tipo IH cortado t dt dt sobre t, e a gente vai chamar esse cara de uma certa autoenergia, tá certo? Então, essa energia é a energia que está aparecendo aqui, ok? E aí, nesse caso específico, o meu f aqui vai ser essa autofunção φ alfa, certo? É claro que no fim, eu vou querer o quê? Uma soma sobre alfa, quer que seja o alfa aqui, que eu ainda não sei o que é, dessas caras aqui, né? Porque se um par desses aqui é solução, então a soma também vai ser solução. Ok? E aqui, bom, deixa eu botar aqui um psi-til alfa. Pessoal, tá tranquilo aqui? Isso aqui a gente já discutiu algumas vezes, não deveria ter grande novidade, mas se vocês quiserem eu posso explicar um pouco melhor isso aqui de novo, tá certo? Senão a gente pode passar para começar a resolver esse negócio aqui. Eu botei um til aqui. É só para dizer que esse cara aqui vão ser as componentes da decomposição da sua função de onda nessa base aqui, certo? E esse alfa, pessoal, ninguém perguntou nada, mas eles vão ser os rótulos que vão classificar os tipos de energia aqui, certo? A gente não sabe como é que é esse rótulo ainda. Se essas energias forem contínuas, então esse rótulo vai envolver quantidades que variam continuamente dentro dos reais. Mas se as energias forem discretas, então de alguma forma esse cara aqui vai estar restrito a números inteiros, certo? A gente vai ver exatamente como e quando isso acontece, porque não é sempre também, né? Você pode ter muito claramente uma situação física em que o seu elétron vai passar perto do próton e vai embora. Nesse tipo de circunstância, você não pode descrever o seu problema com o estado ligado, né? Claramente não vai ser um problema de espalhamento. E você precisa ser capaz de descrever com a mesma newtoniana, ou seja, essa newtoniana ela descreve tanto o estado ligado do elétron em torno do próton, quanto a interação de um elétron e um próton num problema de espalhamento, tá certo? E isso tudo vai estar caracterizado pelas possíveis energias que a gente vai ter aqui. Okay? Bom, como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Qual o primeiro passo para a gente fazer separação de variáveis? Vamos escrever... Deixa eu ver. Vou escrever aqui. 2m. Aí eu já vou fazer o seguinte, 1 sobre R2, TDR, R2 φ alfa. Cadê? DR. É que faltou aqui mesmo, tá? Mais 1 sobre R2 seno θ, d θ, seno θ, d φ dθ, mais 1 sobre R2 seno θ ao quadrado, d φ2, ok? E aqui E2 sobre 4 π ε0, 1 sobre R.
tá? Oi? Tem diferença entre o R maiúsculo e o minúsculo que você está usando? Onde você viu R maiúsculo? Aqui embaixo. Não, R maiúsculo. I maiúsculo. Esse φ redondinho aqui é a autofunção, tá? Esse φ quadradinho aqui, ele é a coordenada esférica. Né? ddφ aqui, ó. Isso aqui vai ser a energia que a gente ainda não sabe qual é desse estado. Então veja, a gente já fez esse problema antes, né? A gente fez no caso do Helmholtz, que esse termo aqui era inexistente. Mas para a gente fazer a separação de variáveis lá, qual o primeiro pedaço que a gente escolheu? Alguém lembra e sabe me dizer por quê? Veja, o truque é sempre isolar uma função que só dependa de uma coordenada. A gente ainda não fez a separação na prática, mas a gente pode escrever aqui embaixo, para vocês terem em mente, que esse cara vai ser o quê? Vai ser uma certa função R maiúsculo, agora sim R maiúsculo, que só depende de Rzinho, tá certo? Uma função F que só depende de θ e uma função G que só depende de φ. Se eu substituir esse negócio aqui, é claro que eu vou ter essas funções todas aparecendo aqui, mas essa derivada ela é só em relação a φ, então ela atua só em G, tá certo? Essa derivada em θ só atua em F, e essa derivada em R só atua em R maiúsculo, tá certo? Então, fazendo essa separação de variáveis, eu vou ter aqui uma função que só depende de φ, uma função que só depende de θ, uma função que só depende de R, né? E aqui, é claro, eu vou ter todas as funções. Se eu divido essa expressão inteira por essa expressão aqui, eu vou ter o quê? Menos h cortado ao quadrado sobre 2m, né? 1 sobre R2, R maiúsculo, D. Vou até já usar a notação linha, tá, pessoal? Quando não houver ambiguidade, eu vou usar essa notação. Então, esse cara é R quadrado, R', tá certo? Linha. Isso aqui tá claro, pessoal? A derivada desse produto aqui, esse cara aqui é a derivada só do R. Mais 1 sobre R quadrado seno θ vezes F. E aqui vai ficar o quê? Seno θ, F, linha, mais 1 sobre R2 seno 2θ. E aqui eu boto o G, né? E aqui vai ficar G, duas linhas e só G. Duas linhas, menos, aí é claro que quando eu dividir por todo mundo vai ficar só isso aqui mesmo, 4π epsilon 0 R, e aqui vai ficar só E, certo? Então eu fiz aqui mais aberto para vocês conseguirem ver melhor o que está acontecendo. E aí, como é que eu faço a separação de variáveis agora? Alguém lembra? Ó, esse termo aqui, pessoal, a dependência em φ está só aqui, ó. Esse cara não depende de φ. Aqui não tem mais nenhuma dependência em φ em lugar nenhum aqui. Então, se eu multiplicar por R2 seno θ, esse cara sai daqui, seno θ 2, vai ficar G duas linhas sobre G. Deixa eu fazer melhor isso aqui. G duas linhas sobre G, tá certo? Aqui eu multipliquei por R2 seno θ, então vai ficar só um seno θ aqui no numerador. E esse cara eu multipliquei por R2 seno θ, saiu R2 aqui. Seno ao quadrado de θ. Todo mundo concorda? Pega essa expressão, multiplica por R quadrado seno θ ao quadrado. Claramente esse cara vai para 1, esse cara vai ficar seno θ, e aqui seno θ ao quadrado. Certo? E a vantagem é que agora tem esse termo aqui, ó, que só depende de φ, e eu vou dizer que esse cara é menos m quadrado. E por que eu vou dizer que isso aqui é menos m quadrado, pessoal? Alguém lembra disso? É bastante importante, porque a gente vai usar isso para várias coisas daqui para frente. Né? Ou seja, G duas linhas sobre G, na separação de variáveis eu digo que é menos m quadrado. Por quê?
Ninguém tem a mínima ideia? É o problema de Fourier, né? O problema de Fourier, esse cara aqui vai aparecer basicamente no expoente aqui, né? I, M, Φ e uma coisa mais I, M, Φ, certo? Se eu não escolher esse cara aqui, primeiro, com esse sinal de menos na frente, para aparecer o I aqui, e depois eu não escolher o meu M como pertencente aos inteiros, ou, né, os inteiros positivos, depende de como eu construir aqui, esse cara não satisfaz a propriedade óbvia que ele tem que satisfazer de que G de Φ mais 2π é igual a G de Φ. Tá certo? E por que ele tem que satisfazer essa restrição aqui? Porque isso aqui é a parte no plano da decomposição da minha função, certo? Se essa aqui é uma função que está definida no espaço tridimensional, eu calculo ela aqui ou calculo ela no mesmo ponto, claramente ela tem que ter o mesmo valor, certo? Então, aqui a condição de que eu estar, né, decompondo minha função em coordenadas esféricas, e coordenadas esféricas naturalmente introduzem esse tipo de periodicidade na minha função, exigem esse tipo de condição de contorno, tá certo? E é essa condição de contorno que coloca não só esse termo como sendo negativo, porque se fosse positivo aqui, a exponencial ia ser real e não complexa, né? O fato desse cara aqui representar um ângulo que tem periodicidade 2π leva esse cara a números inteiros, tá certo? Ou seja, parte da quantização do átomo de hidrogênio vem desse fato simples de que o espaço é tal que se você dá uma volta de 2π, você volta para o mesmo lugar, certo? Ok, então, sabendo disso, esse termo aqui, ele vai virar, né, menos m². Ou seja, no momento que eu faço aquela escolha ali, eu fiz essa escolha aqui, tá certo? Peguei e falei que para essa decomposição em particular que eu estou fazendo no momento, eu estou escolhendo que G duas linhas sobre G igual a menos m², eu coloco esse cara aqui. Tá certo? Bom, e aí, o que eu faço agora? Eu preciso continuar a separação de variáveis, né? Eu tenho aqui uma função de R, eu tenho uma função constante, eu tenho uma constante, eu tenho uma função de R de θ e uma função só de θ aqui. Como é que eu posso fazer minha separação agora? Deixa eu ver. Alguma ideia? Tem que multiplicar o termo sozinho ali, ou em z²? Eu fiz, aqui faltou aqui, né? Eu estava vendo que está faltando alguma coisa. Bom, e aí? Agora eu volto a dividir, né? Se eu fizer agora a divisão por seno quadrado, eu vou tirar esse termo daqui. Vai voltar a ser 1 aqui. Esse cara aqui vai ficar seno de θ no denominador. Aqui vai ficar seno ao quadrado de θ. Esse seno aqui vai embora. E esse seno aqui vai embora. Maravilha. O que a gente tem aqui? Vamos voltar lá. Vamos lá. 1 sobre seno θ vezes f seno θ f' menos m2 seno ao quadrado de θ, né? E esse pedaço aí que eu acabei de demarcar aqui, ele vai depender somente de θ. E aí,
que eu posso fazer para esse cara aqui, digamos, o que eu posso impor sobre essa quantidade para que eu possa terminar minha separação de variáveis? É claramente que essa quantidade aqui tem que ser igual a uma constante, tá certo? Qual constante que a gente escolhe aqui, pessoal? A gente discutiu isso há pouco tempo. Pode botar uma constante lambda qualquer, tá? Na hora que vocês forem fazer. Mas aqui a gente já sabe que isso aqui tem que ser menos L vezes L mais 1. Né? Por que tem que ser menos L vezes L mais 1? Quando eu multiplicar esse negócio aqui por seno de θ e por f, eu vou ter o seguinte, eu vou ter seno θ vezes f' menos m quadrado seno θ, tá certo? E aqui eu vou ter menos mais L vezes L mais 1 seno θ igual a 0. E aí eu vou ter um F aqui, tá certo? E um F aqui. Só que veja, escrever essa equação em termos de θ, ela fica mais confusa, tá certo? Para a gente conseguir mais claramente voltar ao que nós conhecemos, a gente tem que lembrar o quê? Que a gente pode fazer o nosso θ, né? Desculpa, o nosso cosseno de θ, a gente pode definir uma variável μ, que vai ser cosseno de θ. Por que a gente pode fazer isso, pessoal? Por que essa é uma boa escolha? O θ ele varia de 0 até π. Né? De 0 até π, o que acontece com o meu cosseno? Ele vai de 1 até menos 1. Então ele tem uma relação de 1 para 1 entre ângulo e valor de cosseno. Tá certo? E não só isso, nessa região aqui o nosso seno vai de 0 para 1, depois de volta para 0. Então eu sei que o seno é positivo. Então eu sei calcular cossenos em termos de senos, o que é o seno em termos de cosseno, tá certo? Então eu posso reduzir a minha equação inteira para essa variável μ, tá certo? Para eu fazer isso, eu preciso calcular quem é dμ, tá certo? Deixa eu ver se esse é o melhor. Não, melhor escrever o d de θ primeiro. Quem é d de θ, pessoal? Com essa mudança de variável aqui. Isso aqui vai ser dμ. Né? Deixa eu escrever na frente para não ficar confuso. Vai ser alguma coisa vezes d dμ. Né? Isso aqui é dμ dθ, certo? Regra da cadeia. Né? d dθ igual a d dμ dθ, certo? Eu só botei aqui para não achar que essa derivada vai atuar aqui também. Então, o meu d dθ, como você tinha lembrado, dá menos seno de θ d dμ. Certo? Se eu substituo essa derivada aqui, como é que vai ficar? Aqui tem uma derivada, duas derivadas. Tem um sinal de menos aqui, vai aparecer duas vezes, eu posso ignorar, vai ficar assim. Seno quadrado de θ, d dμ, de f, d dμ. Faltou o seno aqui fora. Seno θ, d dμ, seno quadrado de θ, df dμ. Certo? Esse cara aqui é esse primeiro termo aqui. Aqui não muda nada, aqui não muda nada, vai ficar assim. Menos m quadrado f sobre seno θ. Eu não fiz toda a separação de variáveis, às vezes é conveniente fazer, às vezes não é, tá? Porque aqui as potências estão parecendo meio esquisitas, a gente pode corrigir isso agora. Aqui fica seno de θ vezes f. Faltou L vezes L mais 1. Seno de θ, f. Isso aqui tudo igual a 0. Bom, como eu falei para vocês, tem esse termo aqui multiplicando só com uma potência, aqui sem nenhuma e aqui com uma potência de seno. Pode seguir da forma que está, porque a transformação de variáveis, como a gente acabou de discutir, ela é bem definida. Mas é mais conveniente antes dividir a equação toda por seno, tá?
E eu estou fazendo agora de novo essa parte, porque a gente vai agora até o último detalhe dos harmônicos esféricos, tá? Principalmente o produto interno entre eles, a gente vai ver tudo direitinho, ok? Ok, então, fazendo isso, a gente vai ter o quê? Derivada em relação a μ de... Bom, mas quem é seno ao quadrado de θ? Em termos de μ? 1 menos μ quadrado. Certo? Então, esse seno de θ eu já botei aqui. Aqui vai ficar d μ de f. Aí, isso aqui já está com uma cara de podemos de Legendre, que nós nos acostumamos. Menos m quadrado. Agora, como eu dividi, vai aparecer 1 menos μ quadrado, porque vai ter o seno de θ ao quadrado aqui. Eu acabei de usar a mesma expressão que eu tinha antes. F mais L mais 1. E aqui fica simplesmente F igual a zero. Ok? A gente dá mais um passo, porque para deixar na exata forma que nós estamos acostumados, vai ficar assim, d2, dμ2 de f, mais, quando a derivada estou aqui, vai ficar menos 2μ, d, menos 2μ, df, dμ, se eu não perdi nada, não, tá? Menos m quadrado sobre 1 menos μ quadrado, vezes f, mais L vezes L mais 1. F igual a zero. Ok, então agora a gente voltou para o nosso formato de polinômio de Legendre associado, certo? E como é que a gente fez para resolver esse problema? Qual foi o grande pulo aqui que a gente fez para conseguir resolver? Antes disso, por que eu vou escolher o meu L da forma que eu estava dizendo para vocês, né? Por que eu escolho esse cara aqui? Não um número lambda qualquer, mas eu escolho como sendo L vezes L mais 1, onde L é um número inteiro. Por que eu preciso fazer isso? Aqui não tem muita clareza, né? A gente fez isso nos casos dos polinômios de Legendre, que o m é igual a zero. Quando o m é igual a zero, esse cara aqui vai dar uma função boa somente quando esse cara aqui for nesse formato. Mas isso tem que ser válido para qualquer valor de m inteiro, inclusive zero. Tá certo? Então, pelo menos para quando m é igual a zero, esse cara aqui tem que ser verdade. Mas a gente viu mais, a gente viu que esse f ele está associado com esse m de diferentes valores se eu for calculando a derivada dessa equação aqui. Lembra, toda vez que eu calculo a derivada dessa equação, um termo daqui vem para cá, um termo daqui vem para cá. E a gente foi fazendo essa brincadeira para ir removendo os termos aqui, tá certo? Então, o que vale para m igual a zero tem que valer para todos os L's, tá certo? Desculpa. A questão, a imposição sobre a regularidade de f que vale para quando m é igual a zero tem que valer para qualquer m, ok? Ou seja, aqui o meu L tem que ser sempre nesse formato. Uma outra maneira de vocês verem isso é aplicar no problema de Frobenius e ver que lá no problema de Frobenius você precisa que esse cara aqui seja inteiro de qualquer forma, senão você não vai ter aquela condição de parada, a série de potência vai até o infinito, tá certo? E diverge dependendo do valor de μ que você estiver calculando ali. Okay? Mas o que a gente fez naquela outra aula para mostrar que essa equação pode ser removida, né? A gente pode remover dessa equação esse termo de m quadrado aqui. A gente falou que o nosso f era igual a 1 menos μ quadrado, a gente fez com outra notação, naturalmente, e aqui tinha que ser μ quadrado e aqui tinha que ser m sobre 2, e a gente chamou isso aqui de uma variável u. Tá certo? A gente fez essa continha toda. Né? E mostrou que u satisfaz... Deixa eu mostrar aqui. Né? A gente mostrou o seguinte: 1 menos μ quadrado, u, duas linhas, menos 2, 1 mais
mx u' mais l mais 1 menos... Eu estou repetindo aqui de forma resumida, porque como isso aqui é meio complicadinho, às vezes ver uma segunda vez não é ruim, tá? Então veja, fazendo essa separação de variáveis aqui, substituindo essa expressão da f nessa equação, você obtém essa equação para u, certo? Qual é a grande vantagem dessa equação? Você removeu um termo que depende de μ da função que multiplica f sem derivadas nenhuma, tá certo? Isso permite a gente aplicar aquele truque de sair diferenciando essa equação diversas vezes e mudando o que está acontecendo aqui, principalmente. Certo? Bom, e aí, o que a gente pode fazer? A gente deriva essa equação mais uma vez, foi o que a gente fez na outra aula. Esse cara aqui fica μ quadrado, aqui fica u 3 linhas. Então, a diferenciação atua aqui, depois atua aqui. Na que atua aqui é simplesmente esse termo aqui de baixo. Na que atua aqui, vai sempre ser o quê? Derivada de 1 menos μ quadrado é 2μ. Então vem mais um, tá vendo que eu tenho vários fatores de 2, espera um pouquinho, esse cara, era 1 mais m, tá certinho. Espera aí. Isso, aqui é que eu botei x, por isso que eu estou me confundindo, porque eu copiei errado, tá certo? Eu tinha usado a notação x antes. E agora estou usando μ. Então vem o fator de 2μ, então aqui que tem menos 2, aí 1 mais m vai ficar 2 mais m, 3 mais m, 4 mais m, né? Ou seja, só esse passo vai ficar o quê? 2 mais m, né? μ, u, duas linhas, porque a derivada que atua nesse cara aqui não muda o caráter dele também, não muda esse cara aqui, na verdade, certo? Enquanto a derivada desse joga um termo para cá. Tem que fazer, tá, pessoal? Senão vocês não vão se convencer disso. E é claro que a derivada, quando atuar aqui no μ, joga um termo para cá. Então vai ficar como? Esse cara aqui vai ficar L vezes L mais 1 menos M mais 2, M mais 1. Tá certo? Vocês podem fazer novamente isso aqui para se convencer. Mas é isso que acontece, ok? Bom, então eu posso ir repetindo essa brincadeira até eu encontrar o quê? O que eu posso fazer aqui? Peraí. Ok. Então, basicamente, o que a gente está vendo é que a diferença dessa equação para essa equação aqui é o valor de m, tá certo? Ou seja, se u satisfaz essa equação com o valor de m, então u' satisfaz a mesma equação com m mais 1. E u, sei lá, derivado k vezes, vai satisfazer esse cara aqui com km igual a k... Peraí. Deixa eu só ver como é que eu faço isso aqui. Só porque ficou confuso da outra vez, eu queria fazer melhor. Peraí. É porque m já é o valor que eu quero, entendeu? Deixa eu organizar isso aqui. Melhor letra para colocar aqui. Então, o u satisfaz essa equação com esse termo aqui, que eu vou chamar de, sei lá, t igual a m. Certo? Ou seja, deixa eu fazer isso aqui. Acho que vai ficar melhor assim. 1 menos μ quadrado, u, duas linhas, menos 2, 1 mais t. Não, t é ruim, cara. Dá uma outra letra aí qualquer. É porque as letras são tão já usadas por outras coisas. J. Ok? Então eu vou fazer uma coisa aparentemente simples, que eu vou trocar esse cara aqui por J,
e vou usar essa de cima, tá? Ou seja, esse cara aqui, L mais 1 menos J que multiplica J mais 1, tá certo? U igual a 0, tá certo? Mas aqui eu preciso que J seja igual a M, ok? Se eu diferenciar essa equação mais uma vez, eu vou descobrir o quê? Que 1 menos mi quadrado, U derivado uma vez, duas linhas, menos 2, 1 mais J, mi, U, 1, né, derivado uma vez, a segunda vez aqui, mais L vezes L mais 1, menos J vezes J mais 1. Eu vou escrever igual aqui, tá vendo? U, 1. E esse cara aqui, J é igual a M mais 1. Tá certo? Então, claramente, quando eu for variando essa derivada que aparece aqui, o valor de J que precisa ser colocado aqui para essa equação ser satisfeita vai aumentando também, tá certo? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso concluir disso aqui? O que eu posso concluir desse negócio aqui, pessoal? O que acontece quando m é igual a 0? Quando m é igual a 0, essa nossa equação aqui é a equação do polinômio de Legendre. Tá certo? Quando m é igual a 1, eu precisaria de uma equação que satisfaz esse cara aqui com j igual a m mais 1. Certo? Mas para isso eu preciso de uma derivada desse u. Significa que para eu satisfazer essa equação aqui, eu preciso usar aqui o meu u igual... Deixa eu voltar. Quando m é igual a 0, u é PL. Certo? Para m igual a 1, eu preciso aumentar 1 aqui. Significa que eu preciso que o meu u seja igual a PL derivado uma vez. Tá certo? E aqui, justamente aqui, tá. E aí, para a anotação ficar ruim novamente, eu acho que eu preciso pensar na melhor maneira de apresentar isso aqui. Quando o meu m for igual realmente ao valor m que eu quero, então eu preciso que o meu u seja igual a PL diferenciado m vezes. Certo? Ou seja, o que a gente vai chamar de polinômio de Legendre associado, tá certo? Em x vai ser igual a vai ser menos 1 elevado a m, que é o que eu chamei de fase de Condon-Shortley. Ok? E aqui eu vou ter o fator de volta para voltar para a minha função, tá certo? 1 menos mi elevado a m sobre 2. E aqui eu vou ter derivada em relação a mi, mésima, tá certo? Do polinômio de Legendre de mi aqui. Tá certo? E esse cara aqui dá pra gente os polinômios associados de Legendre. Tá certo? Mas veja, para a gente fazer as provas dos produtos internos, a gente vai precisar de uma fórmula melhor para esse cara aqui também. Ok? Então vamos para ela. Isso, então, o que a gente acabou de ver aqui, a gente já tinha visto. Agora eu vou refazer aquela conta que eu tinha feito na outra aula, que eu tinha começado errado, e a gente dá muita volta e não chega a lugar nenhum. Aí eu refiz aqui minhas notas, e agora está mais direto. Pessoal, aquele raciocínio ali ficou um pouco longo e complicado, mas vocês conseguiram entender isso aqui? Né? Você começa com a função m igual a 0, que é o que a gente conhece, e a gente viu que qualquer que seja a função que a gente começou ali, quando a gente faz uma derivada dela, aumenta o m. Logo, para a gente chegar do PL, chegar no PM, a gente simplesmente precisa só diferenciar o nosso PL m vezes, tá certo? Ok. Bom,
Então vamos partir da mesma ideia que a gente partiu antes, tá certo? Vamos começar com uma coisa simples. Esse termo aqui é o termo que aparece, que a gente usou para fazer a transformação aqui, lembra? Lá a gente botou um lambda em aberto. Vamos começar com esse termo novamente, tá certo? Vamos chamar esse negócio aqui de H. Deixa eu botar mi aqui para não confundir. Tá? H de mi, tá certo? E vamos calcular uma derivada desse negócio aqui e ver se a gente consegue escrever alguma coisa parecida com a nossa equação dos polinômios de Legendre, tá certo? Ou seja, os polinômios que não têm esse termo aqui. Então vamos lá. Eu calcular a derivada uma vez do H, vai ficar H' de mi, vai ser igual a lambda menos 2mi, que é a derivada da interna, tá certo? 1 menos mi quadrado, lambda menos 1. Certo? Nada demais. Super simples. Só que agora eu quero reescrever esse lado aqui em termos de mi, em termos de h. Só que para fazer isso eu preciso consertar minha potência aqui. Então eu vou multiplicar dos dois lados por 1 menos mi quadrado, h' mais 2 mi lambda. E aqui vai ficar o quê, pessoal? Quando eu multiplicar por 1 menos mi quadrado, corta com esse menos 1 aqui e vai ficar o próprio h, igual a zero. Tá certo? Bom, não é o que a gente quer ainda, porque tem esse lambda aqui, nos polinômios de Legendre não vai ter, aqui é menos 2mi, ela está aparecendo mais 2mi lambda, o que tá um pouco esquisito, tá certo? Porque eu não quero potência negativa, porque eu não quero que esse negócio estoure, tá certo? Eu não quero botar um lambda igual a menos 1. Então eu preciso fazer alguma coisa melhor que isso, tá certo? Bom, como é que a gente faz? A gente usa aquele truque de sempre, a gente vai diferenciando, porque toda vez que eu diferencio aqui, pessoal, eu dou um fator de menos 2 aqui, tá certo? Menos 2, porque vai ser multiplicando menos 2mi. Então eu vou diferenciar mais uma vez e vai ficar assim, ó. 1 menos mi quadrado, h derivado duas vezes, mais, agora esse termo diferenciado uma vez, somado com esse termo aqui, porque a derivada vai atuar aqui também, antes de aparecer o termo sem derivadas em h, tá certo? Então vai ficar assim, 2mi lambda menos 1, tá certo? Porque tem um fator de menos 2mi que vem daqui, aí naturalmente aqui é h derivado uma vez, mais a derivada desse termo aqui, que é 2 lambda vezes h, igual a zero. Tá certo? Então parece que a gente está num caminho bom, porque aqui a gente conseguiu menos 1 na frente do lambda. E se aqui a gente quer finalmente que esse termo aqui seja menos 1, se o lambda for igual a 5, basta fazer isso aqui até o termo daqui ser menos 6. Tá certo? Então vamos lá, vamos diferenciar mais uma vez para a gente ter clareza do que está acontecendo. Vai ficar assim, 1 menos mi quadrado, h 3 linhas, mais 2mi, lambda menos 2, h' aqui, h duas linhas, mais, né? Mesma coisa, esse cara aqui quando deriva ele vem para cá, então vai ficar assim, 2 lambda mais 2 lambda menos 1, ok? h derivado uma vez igual a zero. O que eu posso notar aqui, pessoal? Se eu diferenciei 3 vezes aqui, significa que o meu lambda foi até o número de diferenciações que eu fiz mais 1. Tá certo? Então isso aqui está com cara de lambda menos o número de diferenciações mais 1. Tá certo? E esse termo aqui, ó, ele vai sempre ser assim, é 2 lambda mais 2, lambda menos 1 mais 2, lambda menos 2, porque quando eu diferenciar mais uma vez, é esse termo que vai vir, que é lambda menos 2. Então isso aqui, ó, é somatório de n de 0 até 3 menos 2, tá certo? Ou seja, o número de diferenciações menos 2, 2 lambda menos n. Vocês concordam com isso aqui, pessoal? Ó, aqui no caso eu diferenciei 3 vezes, então o meu n vai ser somado de 0 até 1. 2 lambda mais 0 e mais 2 lambda menos 1. Certo? Quando eu diferenciar mais uma vez, só para a gente ver se está dando certo, vai ficar 1 menos mi quadrado, h diferenciado 4 vezes, mais 2mi,
Aqui vai ficar o quê? Lambda menos... Era menos 2, vai ficar menos 3, só que menos 3 é menos 4 mais 1. H diferenciado 3 vezes, tá certo? E aqui vai ficar, eu vou escrever assim, 2 lambda mais 2 lambda menos 1 mais 2 lambda menos 2, que é justamente esse somatório aqui, né, de n de 0 até 4 menos 2, porque ó, 0, 1 e 2. Então, de 0 até 2 de 2 vezes lambda menos n, tá certo? Isso aqui tudo, h diferenciado 2 vezes igual a 0. Tá certo? Bom, então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso só mostrar que existe um valor para o número de diferenciações que me retorna a equação, né, de Legendre. E aí pronto, eu consegui encontrar uma fórmula bastante simples para o meu polinômio de Legendre, para calcular o polinômio de Legendre. Ok? Mas, bom, como a gente tinha visto ali atrás, a gente precisa que esse cara seja menos 1. Então eu preciso que o número de diferenciações seja lambda, né, mais 2. Todo mundo concorda? Né? Tá vendo? Se o meu 3 aqui fosse substituído por lambda mais 2, ia ficar lambda menos 2 mais 1, corta aqui, fica menos 1 aqui e corta o lambda. Certo? Ou seja, vamos ficar uma coisa assim, 1 menos mi quadrado, aqui vai ficar h diferenciado lambda mais 2, mais 2mi, que multiplica o quê? Lambda, é sempre assim, né? Lambda mais 1 menos o número de diferenciações que eu fiz, que é lambda menos 2, mais 2. Todo mundo concorda com isso aqui? Né? Aqui é h diferenciado lambda mais 1, tá certo? Claramente, lambda menos lambda dá 0 e mais 1 menos 2, isso aqui vai ficar menos 1, que era o termo que eu queria que desse, tá certo? E talvez aqui o termo um pouquinho mais difícil de ver o que vai acontecer, esse cara aqui que vai ficar assim. Soma de n de 0 até lambda menos 2. Deixa eu ver se eu não errei. É isso. Aqui é sempre lambda menos 2, né? Seria só lambda nesse caso? Isso, exatamente, porque tem lambda mais 2 menos 2, é isso mesmo. Lambda do quê? De 2 lambda menos n. Ok? H lambda igual a 0. E aí, pessoal? Como é que fica esse somatório aqui? O somatório do primeiro termo aqui é 2 vezes, quer dizer, é 2 lambda soma de 1 de n igual a 0 até lambda. Isso aqui é quanto? Quantos termos eu tenho na soma? Quantas vezes eu estou somando 1 aqui? Lambda mais 1. Né? Então vai ficar 2, porque tem partindo do 0. 2 lambda, lambda mais 1. E eu tenho agora esse outro termo aqui, que é menos 2 somatório de n de 0 até lambda de n. Isso aqui é quanto, pessoal? Lembra, né? 0 mais o primeiro mais o último, o segundo mais o penúltimo e assim por diante. Vai sempre dando o quê? 0 mais lambda dá lambda. 1 mais lambda menos 1 dá lambda. Então isso aqui é lambda. Quantas vezes? Eu tenho metade do número de vezes, tá certo? Tem que tomar um pouco de cuidado quando é par ou quando é ímpar, porque o argumento muda um pouco. Mas isso aqui vocês já devem saber. Isso aqui vai ser lambda mais 1 vezes, que é o número de termos aqui, sobre 2. Tá certo? Só que faltou menos 2 aqui na frente. Menos 2 vezes isso aqui. Certo? Bom, se eu coloco todo mundo junto, o que acontece? Isso aqui vai dar 2 lambda vezes lambda mais 1 menos, quer dizer, menos lambda vezes lambda mais 1. Então isso aqui tudo é lambda vezes lambda mais 1. Tá? Então, incrivelmente, a gente conseguiu o que nós queríamos, tá certo?
A gente descobriu que esse cara, ele é proporcional, vou botar o termo de proporcionalidade, ao nosso PL de μ. Ou melhor, eu posso escrever que o meu PL de μ é igual ao fator de normalização NL vezes o quê? D μ, L vezes, tá certo? Porque agora eu não estou usando o lambda, aqui era lambda. Né? Eu estou usando o L de volta, do quê? 1 menos μ quadrado elevado a L. Certo? Qual é a normalização que se usa para os polinomios de Legendre, pessoal? Não é uma normalização, tá? Porque ela não está normalizando dentro de um produto interno. Então eu vou botar aqui e depois a gente vai fazer a normalização de fato, tá? Mas por enquanto eu vou botar uma normalização entre aspas aqui. Então como é que se fixa esse N aqui? A gente exige que PL de 1 seja igual a 1. A gente vai ver que isso aqui não dá um produto, não dá uma função normalizada no sentido de um produto interno dela com ela mesma igual a 1, mas esse é o padrão que se usa. Então toda vez que você vir num livro Polinomios de Legendre, é com essa propriedade que ele vai ter, certo? E como é que a gente consegue usar essa propriedade para determinar quem é o nosso NL aqui? E precisa calcular essa derivada, certo? Mas não é uma derivada simples, se for pensar, porque toda vez que você diferenciar esse negócio aqui, o L diminui, vai aparecer um termo novo de menos 2μ multiplicando isso aqui e assim por diante. Então, a percepção que a gente tem que ter para esse tipo de problema e que a gente vai usar, inclusive, para ver a questão do produto interno, é lembrar que a derivada de uma constante é igual a zero, tá certo? Então, se eu for fazer isso aqui, ou seja, eu vou calcular o meu PL de 1, eu tenho que lembrar que isso aqui é o quê? É um certo NL, que eu não sei quem é ainda, tá certo? Eu vou calcular essa diferenciação aqui, certo? E eu posso perceber a primeira coisa, que é a seguinte. Esse termo, ele é 1 menos μ, 1 mais μ, tá certo? Tudo isso aqui elevado... Deixa eu botar o L aqui. Ok? E eu vou tomar todo esse resultado dessa diferenciação em μ igual a 1. E por que isso aqui é importante, pessoal? Porque a gente pode perceber o seguinte. Esse termo ele vai ser zero, quase todas as vezes. Certo? Quando eu for calcular a derivada aqui, vai ser a derivada desse, vezes esse, derivada desse, vezes esse, assim por diante. Eu vou calcular a derivada. Se sobrar alguma potência no termo de 1 menos μ, esse termo vai para zero. Só que eu tenho L diferenciações aqui. A única chance que eu tenho desse termo aqui não dar zero é que as L derivadas atuem nesse termo aqui. Então, quando eu for usando a regra de Leibniz, vai ter uma derivada aqui, outra aqui, outra aqui. Só que eu vou ter o termo que a derivada atua aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. E esse é o único termo que sobrevive. Tá certo? Então, e o que eu posso fazer aqui? Eu posso imaginar na minha cabeça que eu fiz a regra de Leibniz aqui inúmeras vezes, vou zerando todos os termos que sobram que não tem todas as derivadas atuando aqui, e o que sobra para mim é o quê? Esse termo, ele vai sair da derivada e ele vai ser com μ igual a 1. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. NL 2 elevado a L. Porque esse cara aqui, quando o μ for igual a 1, vai ser 1 mais 1, 2 elevado a L. E vai sobrar para mim o quê? D μ L 1 menos μ elevado a L. O que eu posso fazer aqui, pessoal? É o mesmo raciocínio, tá? Aqui, ó, μ igual a 1. É o mesmo não, né? É um raciocínio similar. Eu posso pensar no binômio de Newton, tá certo? Vai ter um monte de, né? Um A mais B elevado a L. Vai ter essa potência L, vai ser distribuída no A e no B, né? Com aquele fator do binômio de Newton como sendo os seus coeficientes, certo?
Mas o que importa pra gente é o quê? Eu estou diferenciando esse negócio L vezes. Todas as potências que vão aparecer aqui, se eu não tiver L potências no Mi, esse negócio dá zero. Então, o que vai sobrar aqui? Somente o Mi elevado a L. Menos Mi elevado a L. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim. NL 2 elevado a L menos 1 elevado a L e a derivada de Mi elevado a L, L vezes. Mas quanto é que é a derivada de Mi elevado a L, L vezes? Vai dar L, L menos 1, L menos 2, L menos 3, tá certo? Até dar 1. Esse negócio vai ser L fatorial. Certo? Mas eu quero que isso aqui seja igual a 1. Então, NL é igual a 1 sobre menos 1. Menos 1 elevado a L, tanto faz no numerador ou no denominador, né? Então, esse cara aqui. Então, seus polinômios de Legendre vão ser dados por menos 1 elevado a L, 2 elevado a L e L fatorial de Mi L vezes de 1 menos Mi quadrado elevado a L. Pronto. Essa aqui é a fórmula de Rodrigues. Ok? A fórmula de Rodrigues ela é bastante conveniente justamente porque ela tem essas propriedades aqui de ser derivada L vezes de uma coisa elevado a L. Você veja que no caso geral, ou seja, quando você não está tomando Mi igual a 1, aí de fato esse negócio ficou bastante complicado, porque quando eu diferenciar aqui, a potência que eu tenho é 2L. Então quando eu diferenciar L vezes, vai sobrar um monte de potência aqui não trivial, tá certo? Ou seja, vários termos que não vão ser zero, ok? Eu só troquei, né, o lambda para L. Mas ele falou que você escolheu o N para ser igual a lambda mais 2. Ah, você disse para chegar para o número de diferenciações que eu estava fazendo aqui, eu tive que escolher isso como sendo lambda mais 2, isso mesmo. Só que na última aula você escolheu o N igual a lambda. Então, o caminho que eu estava fazendo na última aula não ia dar certo. Mas ele chega a um lugar interessante? Não, eu tentei continuar daquele jeito e não deu certo. Aí eu tive que reformular. Porque eu consigo sumir com aquele último termo, entendeu? Mas aí a equação que eu vou encontrar, na verdade, ela me leva para uma constante, porque eu estou diferenciando um polinômio de Legendre de ordem L, L vezes. Ele já é um polinômio de ordem L, então ele dá uma constante. Então não ia ajudar muita gente, entendeu? Porque a gente ia encontrar, em vez de encontrar uma forma de Rodrigues com diferenciações, a gente estaria encontrando uma forma de Rodrigues com integrações, que não faz sentido, entendeu? Então foi um erro de começo meu que depois levou para um ponto sem destino, certo? Ok. Então a gente pode botar essas coisas juntas, né? E a gente agora tem... Cadê? Esse cara aqui. PLM de Mi vai ser igual a menos 1 elevado a M, tá certo? Isso aqui não é, o termo menos 1 que a gente obteve agora, esse aqui é o Condon-Shortley, tá? Esse aqui é o 2L, L fatorial, ok? E aqui, tá vendo esse menos 1 aqui, elevado a L? Eu posso colocar ele aqui, tá vendo? Aí eu só mudo a posição do Mi e do menos 1 aqui. Então vai ficar assim. Não sei o quão conveniente é isso, mas é como se escreve normalmente. Então eu vou fazer aqui. Esse cara aqui é o M sobre 2. Lembra, esse cara é a transformação de variável que leva ao polinômio associado no polinômio de Legendre, certo? E aqui sim, derivada. E aqui, pessoal, lembra, esse cara tem L diferenciações. Mas o polinômio associado de Legendre é a derivada enésima do polinômio de Legendre.
Então aqui a derivada que era L vezes vai virar L mais M vezes. Ok? Então aqui é L mais M, L mais M, e aí sim, Mi quadrado menos 1. Tá certo? Faltou aqui. Ok. E aí, pessoal? A questão é a seguinte. Quando nós formos integrar as nossas funções de onda, a gente vai integrar assim, ó, integral do φ de x de r θ φ, tá certo? Com outro, com alfa linha, outro qualquer aqui, r θ φ d 3x. Mas que é o elemento de integração tridimensional? R2 seno θ dθ dφ dr. Tá certo? Bom, a gente já viu alguma coisa. A gente viu que quando nós integrarmos em φ, esse cara aqui vai ter uma coisa assim, ó, integral. Lembra, a gente fez um g, o g dependia de um m de φ, g m' de φ dφ. Certo? A integral em φ aqui, ó, ela não tem nenhum termo extra, porque o termo extra aqui, ora é r quadrado, ora é seno de θ. Lembra que eu estava falando para vocês lá atrás sobre o produto interno, e o produto interno está indeterminado no termo da diagonal? Aqui o termo da diagonal é 1, tá certo? Não tem nenhuma função a mais de φ aqui. Por mais que vai haver uma no θ e uma no r, tá certo? Bom, essa integral é de 0 a 2π, tá certo? Só que a gente fez essa brincadeira aqui, né? A gente mostrou que esse cara aqui, ele vai ser, né? Se eu botar o meu g, se eu botar aqui, integral de 0 a 2π, aqui, desculpa. Aqui vai ficar assim, exponencial de menos i m φ, exponencial de i m' φ, tá certo? Eu vou botar uma normalização aqui, n estrela. A gente já tinha feito isso, tá? Eu estou fazendo aqui só mais uma vez para vocês lembrarem, n', certo? É só a normalização do g, tá certo? E aqui, dφ. Quanto é que é isso aqui, pessoal? A gente fez essa conta lá atrás para Fourier. Quando esses caras aqui são diferentes, isso aqui dá seno, tá certo? Seno de 0. Mas quando esses caras forem iguais, no denominador eu tenho um termo tipo m menos m', então eu tenho que fazer esse negócio com mais cuidado, tá certo? Bom, quando eles são diferentes dá 0, mas quando eles são iguais, eu posso fazer desse jeito mais cuidadoso, ou eu posso simplesmente já botar aqui m igual a m' e aqui eu tenho simplesmente a integral desse cara aqui, certo? Ou seja, eu vou ter mzinho, módulo quadrado, 2π, certo? Ou seja, meu m, eu vou escolher uma fase trivial aqui, é raiz de 2π. A gente tinha feito essa conta lá atrás, a gente tinha feito de 2L, tá certo? Só que o nosso L agora é π, porque é justamente o quanto eu preciso mover para voltar para o mesmo ponto, tá certo? Então a normalização que era 1 sobre 2L fica 1 sobre 2π, 1 sobre raiz de 2π. Bom, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque agora a gente quer fazer a ortonormalização de um produto desses que a gente está construindo como base de soluções do átomo de hidrogênio, tá certo? Ou seja, quando eu tiver com esse cara completo, eu tenho um G vezes um F vezes um R, tá certo? Então, quando eu for calcular o produto interno, eu vou ter uma coisa agora assim, ó, esse cara vai ser um F que a gente viu que depende de L e depende de M, que esse cara aqui vai ser os polinômios de Legendre associados, tá certo? Eu boto uma estrela aqui, esse cara aqui eu boto uma estrela aqui, M, né? Deixa eu escrever aqui. Esse cara aqui é uma função de θ, tá certo? Eu tenho aqui o meu G, que também só depende de M, é uma função de φ, tá certo? E eu pego um outro cara qualquer, um outro φ, tá vendo que o meu φ redondinho aqui, ele tá com um rótulo diferente. Então eu vou fazer a mesma coisa com um rótulo diferente aqui.
F, L', M', θ, G, M', φ, tá certo? E eu tenho o que aqui, pessoal? Agora eu tenho o meu seno de θ, que é o relevante para mim, o r quadrado eu vou deixar para depois, tá certo? Dθ, dφ. Ok? Mas veja, eu posso fazer essa integral, o próprio problema de separação, a própria técnica de separação de variáveis já me dá um caminho de calcular esse tipo de integral. Né? Porque eu já ortonormalizei esses caras aqui, ó. Então, basicamente, quando eu fizer isso aqui, eu vou obter o quê? Eu vou obter a integral de f de L, M, tá certo? Estrela, que só depende de θ. Eu vou ter uma f de L', M', que só depende de θ. E essa integral aqui que a gente acabou de fazer, ela vai dar delta de M', delta de Kronecker, porque eu já ortonormalizei o G, tá certo? O G ficou em termos de uma base de Fourier aqui. Como eu ortonormalizei, eu sei que quando M é diferente de M', esse negócio é zero, mas quando é igual a 1. Então está aqui o meu delta de Kronecker. Tá certo? E sobra o quê? Seno de θ dθ. Tá certo? Bom, então eu consegui já fazer metade do que eu queria. Como eu tenho uma delta de Kronecker aqui, eu posso tirar esse M' daqui, ó. Porque esse negócio só vai sobreviver quando M for igual a M', ok? Mas eu ainda tenho aqui o meu L e o meu L', e eu tenho um complexo conjugado aqui, e eu tenho seno de θ dθ. Tá certo? Mas a gente viu que a gente pode escrever μ igual a cosseno de θ. Dμ vai ser menos seno de θ. Tá certo? Só que a minha integral, ela é de 0 a π. Certo? Então eu tenho o sinal de menos aqui, então vai ficar assim, ó, menos integral. Só que quando θ for igual a 0, μ é igual a 1. Então vai ficar 1. E quando meu μ for igual a... Meu θ for igual a π, meu μ é igual a menos 1. Menos 1, F, estrela, L, M, de μ, tá certo? Eu já troco a variável aqui, eu poderia fazer uma coisa um pouco mais precisa matematicamente, mas acho que isso aqui é o suficiente, né? F, L', M, μ, tá certo? Esse delta eu já vou botar aqui do lado de fora, menos delta de M', tá certo? E aqui a minha integral vai ficar dμ. Desculpa, tinha faltado esse cara aqui. Porque esse cara é seno de θ dθ, seno de θ dθ, o menos passou para cá, veio para cá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse menos por mais, vou botar menos aqui e mais aqui. Tá certo? Então eu preciso agora lidar com essa integral aqui, ó. Ok? Pode parecer coincidência, mas o fato desse cara virar um μ, né, perfeitamente, que é a mesma transformação de variáveis que a gente usou anteriormente, não é nenhuma coincidência, tá certo? É parte da estrutura da equação que nos leva a isso, tá certo? É o fato de que tudo vem da mesma equação diferencial. Bom. Então, a gente precisa calcular esse negócio aqui, ó. Integral de menos 1 a 1 de PLM μ. Só que esses PLs que a gente fez são reais, então o complexo conjugado aí não vai fazer nada pra gente, certo? E agora eu tenho o meu PL' e o M é o mesmo, tá certo? Isso é essencial, porque o M ser o mesmo veio da parte de Fourier do ângulo φ, tá certo? E sem esse M igual a esse M aqui, essa conta aqui ia ficar bastante mais complicada, tá certo? Dμ. Ok? Bom, isso aqui tudo a gente vai escrever assim, ó. 1 sobre 2 elevado a L mais L', L fatorial, L' fatorial, integral de menos 1 a 1. Lembra, eu vou ter esse termo aqui, é igual nos dois, tá certo? Aqui é m sobre 2, o m é igual, então esse cara aqui também vai ficar m elevado a 2m, né? Só que menos 1 elevado a uma potência par.
é sempre 1, então eu não preciso me preocupar com aquilo. Aqui vai ficar assim. Menos 1 menos mi ao quadrado elevado a m. Lembra, é o m sobre 2 de um vezes o m sobre 2 do outro. Junto todos os expoentes, fica assim. Aqui eu vou ter a derivada de mi L mais m vezes L' mais m vezes de x de mi ao quadrado menos 1 elevado a L' vezes derivada L mais m vezes, agora sim, L mais vezes de mi quadrado menos 1 elevado a L. E tudo isso aqui, deixa eu botar um colchete aqui, dmi. Ok? E aí, pessoal? Como é que a gente faz essa bagunça, né? Parece um negócio bastante complicado. Vocês estão acompanhando o que a gente está fazendo? Está simplesmente agora querendo calcular um produto interno daquelas duas funções, inspiradas aqui na medida de integração tridimensional, que tem justamente a sua definição em termos da geometria do espaço, tá certo? Bom, eu vou escolher L' maior que L, tá certo? Mas isso aqui é só uma, como é que se diz? Uma escolha arbitrária, tá? Eu posso sempre trocar quem é um ou outro e aqui não vai fazer nenhuma diferença pra gente, ok? Ok, cadê? Tá, eu vou definir, só que eu fiz uma escolha de letra aqui que ficou ruim. Deixa eu escolher uma outra letra aqui. W. W quadradinho assim, eu vou escrever como sendo esses caras que eu estou diferenciando aqui, tá certo? Meu mi menos 1. Então vai ficar assim. Mi menos 1, certo? Botando nesse formato, aquela nossa integral ela vai ficar assim. Menos 1. Por que menos 1, pessoal? Porque aqui, ó, esse cara, ele tá 1 menos mi quadrado elevado a m, tá certo? Só que lá eu troquei meu w para ser mi menos 1. Então, para trocar o sinal, eu preciso desse cara aqui, certo? M dividido por 2L mais L', L fatorial, L' fatorial. E aí vai ficar nesse seguinte formato, menos 1 a 1, vai ficar W elevado a M, aqui vai ficar WL diferenciado L mais M, só troquei a ordem aqui, mas não vai fazer diferença, W elevado a L', L' mais M vezes dmi. Alguma dúvida até aqui? Né? Só troquei as letras aqui todas, certo? Esse pedaço aqui, ó, eu acho que não confunde se eu chamar esse cara aqui de... Deixa eu ver se eu uso outra letra. Vamos lá. Vou chamar esse cara aqui de U, tá? Não tem nada a ver com aquele U que a gente estava usando lá atrás. Bom, esse cara, ele... Pode falar. Ali foi menos 1 elevado a 2n, e aí... Então, esse cara já foi embora, esse que você está se referindo. Aqui, a única diferença é que esse cara aqui, ó, é menos W. É um novo menos 1 elevado a m, que está vindo do fato de que esse é menos W e esse aqui é W, tá vendo? É só isso. Isso. Bom, quem é a maior potência que eu tiro de dentro desse cara aqui? É mi elevado a 2L. Tá certo?
Se eu diferencio esse cara aqui, ó, WL, diferenciado L mais M vezes, qual a maior potência que eu tiro daqui? Né? Mi elevado a 2L menos L menos M. Tá certo? E aqui eu tenho que, mesma coisa, eu vou escrever aqui, o WM, ele é proporcional a Mi elevado a 2M, certo? Que é esse cara aqui. Ok? Então, se eu for pegar esse meu U, qual a maior potência do meu U? É Mi elevado a L mais M. Certo? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Ó, esse cara é 2L menos L menos M, né? Isso aqui tudo, naturalmente, vai ser L menos M. Tá certo? Só que desse termo aqui, ó, vai vir um termo de 2M, que é a maior potência. Tá certo? Então, aqui, quando eu pegar 2M menos M, vai ficar L mais M. Isso aqui está claro, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero saber a maior potência de Mi que eu tenho nesse termo aqui todo. Por quê? Porque eu posso tirar as derivadas daqui e passar para cá. Não posso? Alguém sabe me dizer por que eu posso fazer isso? O que acontece se eu fizer uma integração por partes aqui? Integrar aqui e diferenciar aqui. Vamos ver. Vocês estão acompanhando isso, pessoal? É uma conta que vocês nunca provavelmente viram uma conta assim. Então tem que fazer para se acostumar, tá? Vocês vão ver aqui comigo, e só que depois, se vocês realmente fizerem lá no caderno de vocês, vocês vão começar a, digamos, entender o que está acontecendo. Vamos lá. Ó, eu tenho essa integral aqui, ó. Integral de menos 1 a 1 de U, e aqui eu tenho WL' diferenciado L' mais M, dmi, certo? Se eu integrar esse negócio aqui, ó, esse cara aqui integrado uma vez, vai ficar assim, du dmi, né? U integra esse cara aqui uma vez, vai ficar Mi elevado a Mi L' diferenciado L' mais M mais 1, mais menos 1, avaliado menos 1 a 1, tá certo? Menos a integral de du d Mi desse negócio aqui. L' mais M menos 1. Pessoal, vocês acompanharam aqui a integração por partes? Né? Eu integrei esse e diferenciei esse. O pessoal, não sei como é que vocês aprenderam, se chamaram VDU, UDV, mas assim, gente, você transforma isso aqui numa derivada total e subtrai o termo extra, tá certo? O que acontece com esses termos aqui, ó? Lembra, a gente tem coisas assim, 1 menos Mi ao quadrado, né? Elevado, derivado alguma potência aqui. Sei lá, L mais M. Mas essas potências não são suficientes para diferenciar esse cara aqui até uma constante. Só que se não diferenciar esse cara aqui até uma constante, então em menos 1 e 1, esse negócio aqui é zero. Tá certo? Então, eu vou tirando a derivada daqui e colocando a derivada aqui. Certo? O problema é o seguinte, eu estou definindo que o meu L' é maior que L. Tá certo? Então eu vou tirando minhas derivadas daqui e vou colocando aqui. Só que o meu U, ele é
L mais M, a potência maior dele. Só que quando eu tirar todas as derivadas L' para cá, eu vou ter derivada desse cara em relação a M mais L'. Ou seja, eu vou ter, nesse termo aqui, um termo assim, U diferenciado L' mais M. Mas a maior potência dele é L mais M. E pela minha definição de L' maior que L, então isso aqui é zero. Tá certo? Então, quando os L's forem diferentes, você pode escolher qual é que é o maior e tirar as derivadas do maior e botar no menor e encontrar que a derivada vai ser zero. Tá certo? Ou seja, esse negócio aqui, né, essa integral aqui, integral de P, M, L, Mi de menos 1 a 1, P, M, L', Mi, dmi, é igual a zero se L for diferente de L' e o termo de normalização que a gente vai encontrar se L é igual a L, de L igual a L'. Certo? Então a gente já viu que esses caras são ortogonais, mas eles ainda não são ortonormais. Falta a gente encontrar justamente o termo de normalização. E esses dois termos, né, ou seja, o polinômio associado de Legendre mais o pedaço de Fourier ortonormalizado, é o que nós chamamos de harmônicos esféricos, tá certo? Que vai dar uma base ortonormal para a decomposição de funções na casca da esfera. Ok. Tá. Foi o que eu fiz até aqui. Ok, esse negócio vai dar mais trabalhinho, a gente tem 1 minuto, acho que não dá tempo. Então, pessoal, eu continuo na próxima, tá? Porque agora a gente vai ter que fazer um monte de contagem de derivadas e fatoriais e tal, para encontrar a normalização. Então, a gente faz isso na próxima aula. Aí a gente vai ter o nosso φ, alfa, ele é uma função de r, θ e φ, e ele vai ser o quê? Ele vai ser a nossa função r alfa, ok? E aqui a gente vai chamar de y lm de θ φ, né? Esse cara aqui vai ser justamente o nosso polinômio de Legendre normalizado, a nossa normalização dele, né? De θ exponencial de i φ m sobre raiz de 2π, tá certo? A gente vai encontrar essa normalização e vai dar um nome para esse cara, ou seja, o produto do polinômio de Legendre associado e a base de Fourier vai ser justamente o que a gente chama de harmônicos esféricos, porque é uma base ortonormal na esfera, respeitando a geometria euclidiana, tá certo? E aí vai faltar só a gente descobrir quem são as funções R, que é onde está toda a física interessante do átomo de hidrogênio, tá certo? Como são os polinômios de Laguerre, que são polinômios também com a mesma propriedade de Legendre, tá certo? Eles são truncados e a quantização da energia aparece justamente na definição dessas funções aqui, ok? Mas isso a gente vê daqui a pouquinho amanhã.